Nosso tema de hoje, né, que a gente busca um entendimento, porque assim, a percepção é que todo mundo está sentindo sempre os andamentos das energias, as coisas que vão acontecendo, e principalmente tendo, né, um entendimento que a gente pode entender que está acontecendo com o planeta a nível coletivo, a nível global. E nós poderíamos dizer que esse fator, né, o campo magnético, o enfraquecimento do campo magnético, é um dos principais fatores palpáveis, né, que a gente consegue observar no andamento aqui do processo planetário. E ele impacta praticamente tudo, né, que nós conhecemos como vida aqui no planeta. E isso a gente vai explicar agora nesse vídeo, tá bem? Então fiquem aqui com a gente, quem quiser também compartilhar com outras pessoas, fiquem bem à vontade. O que que acontece, né? A gente traz sempre um entendimento de que tudo é energia e qualquer coisa que movimente tudo que é vivo aqui no planeta, tudo se forma através de energia. Então, quando nós vamos, por exemplo, ter uma vida, né, uma espécie que tenha uma vida aqui no planeta, ela precisa ter uma combinação, um arranjo destas energias para formar essa vida. Um dos fatores que são necessários para determinar, né, o tipo de vida, a forma de vida que a gente vai ter aqui é o campo magnético, né? Então, o campo magnético, ele sempre moldou tudo que nós temos aqui, como, por exemplo, a própria gravidade, a incidência que entra de raios, a própria questão de temperaturas, né? A inclinação do planeta, tudo tem a ver com esse magnetismo, com esse campo magnético, essa malha magnética planetária. E essa malha, ela está sofrendo um enfraquecimento. Vou tentar dar um exemplo, né? Se a gente pega, você sobe em determinadas altitudes, né, com um avião, ou só vai subindo, vai ficando mais frio, mas aqui na superfície é mais quente. Isso tudo tem a ver com esse campo magnético, com essa malha magnética. E fazem alguns anos que essa malha magnética ela vem se enfraquecendo. O que é esse enfraquecimento, né? A gente já comentou em algumas outras oportunidades sobre que tem a ver até com essa limpeza dos umbrais, das zonas, né? Nós temos várias zonas multidimensionais diferentes aqui no planeta, mas o que acontece? Toda essa densidade, ela vai se modificando. Então, nós falávamos daqueles bolsões de energia que eles já tinham, né, sido desfeitos, né, vamos colocar assim com essa palavra, e já vai se formando uma nova estrutura um pouco mais acima. Isso tudo é possível, né, e a gente usa essa palavra enfraquecimento, porque na forma usual, na forma densa, né, na forma que nós conseguimos medir, ter os índices, né, tanto de gravidade, índice, né, de sustentação, índice energético, a gente poderia colocar também, eles estão todos se modificando. Isso se deve a esse enfraquecimento. Esse enfraquecimento, a gente pode dizer que ele nada mais é também do que uma sutilização do campo. É como se ele vai fazendo essa subida frequencial energética, né? Isso tem a ver, Silvana, exatamente com a formação dessa grade cristalina nova que nós vamos tendo. Então, nós poderíamos fazer uma análise, no primeiro momento, que esse enfraquecimento ele é positivo, porque ele está trazendo para a gente, né, uma nova forma mais quintessenciada, aliás, indo para uma forma quintessenciada, né, uma forma mais sutilizada dessa malha magnética toda. Então, é um enfraquecimento que nessa vida tridimensional, na forma de sustentação de qualquer tipo de vida que se tinha aqui, precisa ter uma adaptação. Então, a gente pega isso como o planeta. O planeta ele está enfraquecendo toda a malha magnética que envolve ele. Isso propicia uma entrada maior de energia, né, que a gente conhece como as energias gama, né, que elas vêm trazendo códigos já de quinta dimensão, né, que seria a luz já entrando de forma quintessenciada. Então se forma esse enfraquecimento. A gente percebe também, e no início, né, a grande questão era para a ciência entender, né, existe uma anomalia ali no Atlântico Sul, uma anomalia magnética. Essa anomalia ela vem só crescendo. Depois começaram a aparecer outros pontos, outros focos de anomalia também.
E nós trazíamos em algumas lives um entendimento que isso funcionava como uma espécie de uma válvula de escape, um dissipador de energia. Porque o planeta, né, ele vem sofrendo uma pressão, vamos imaginar assim, uma pressão energética muito grande. E para soltar essa energia, ela não virá, né, ela não virá terremotos, ela não virá dissipação através de vulcões, através das formas que o planeta tem como dissipar, que geralmente é através da natureza, através dos movimentos físicos. E essas anomalias, elas funcionam como esse filtro, como essa válvula de escape, né? Para toda essa energia ela não entrar em colapso de uma vez só, e né, o processo ser um pouco mais impactante. A gente até dizia, a maioria desses processos, eles foram atenuados. Essas linhas de tempo, né, que se dizia sempre que trariam grandes desastres, grandes catástrofes naturais de assentamento energético, tudo isso tem uma atenuação em função da forma que esse enfraquecimento ele vai acontecendo. A gente não pode tirar também, né, outros fatores, a gente está trazendo um fator aqui, que é o próprio enfraquecimento do campo magnético. Só que também existem outras influências externas em relação a isso. Eu sei que muitas pessoas já falam há anos, né, por exemplo, sobre Nibiru, sobre outros astros, né, outros planetas, que acabam fazendo a sua interferência aqui no planeta também, modificando um pouco esse campo magnético. Existe também esse novo referenciamento que vai acontecendo dos polos magnéticos aqui do planeta, e também uma nova centralização do próprio eixo planetário. Então, toda essa configuração, a gente pode dizer assim, o planeta ele está ficando mais sutilizado, a energia ela entra mais impactante, ela tem mais atuação, trazendo esses códigos de energia gama que nada mais são do que energias quintessenciadas. Todo esse processo está acontecendo com o planeta. E aí que eu queria também lançar uma pergunta para todos que estão aqui assistindo. O planeta ele é um ser vivo, ele é um ser em transformação também, uma consciência em transformação. E isso fica muito claro sempre para a gente quando nós vamos atentar quais são, né, as dores, quais são as coisas que o planeta está liberando energeticamente falando em todo esse processo. E com isso, a pergunta, né, ela vem diretamente para nós. Nós somos seres vivos aqui também, que também dependem dessa mesma malha magnética, de toda essa configuração energética também, para nós termos uma sustentação de vida aqui. Não só nós, os animais, né, todos os seres vivos, as plantas, né, tudo que é vivo aqui passa por uma nova sustentação energética. Tanto que se você perguntar para as pessoas, né, por que se tem muitas vezes uma indicação de você comer verduras, comer coisas que são plantadas e você já colhe agora e não industrializados, porque essa energia ela está se modificando constantemente. Então você já pega, né, um vegetal, já pega uma planta, já pega alguma coisa que ela também já está adaptando a energia, né? Porque toda a configuração, e é um ciclo rápido às vezes das plantas, né? Então, tudo isso afeta todo mundo que está aqui, tudo que é vivo aqui. E a grande pergunta é: as pessoas elas estão sentindo variadas coisas diferentes e estão tentando buscar entender isso de variadas formas também. Só que o nosso próprio campo, ele também tá, a gente poderia dizer que ele passa por um processo de um enfraquecimento, né? Com as nossas próprias anomalias, né? Que são as nossas válvulas de escape. Como que um ser humano ele dissipa a energia? Como que ele transmuta a energia? Como que ele vai fazendo também essa interação, né, de interagir com energias quintessenciadas? Para isso, a gente precisa ter um campo. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já viu, ou já pesquisou, ou já teve algum contato de conhecimento, né? No sentido que as pessoas conseguem medir um campo, né? Conseguem medir um campo, fulano, né, foi medido ali com um aurímetro, ele tem um campo X, né, o outro está um pouco mais... Esse campo é o nosso campo magnético, né, fazendo aqui uma analogia com o próprio planeta. Nós temos esse campo também.
E a gente pode dizer que nós estamos passando também por um colapso de enfraquecimento do nosso campo, aonde ele vai passar de forma gradativa a interagir com energias quintessenciadas de uma forma maior. A gente poderia trazer também, embora nunca talvez alguém pensou dessa forma, né, que o nosso primeiro bolsão também está passando por um colapso, uma ruptura. A gente poderia dizer assim, as zonas umbralinas nossas, elas têm que deixar de existir, porque não existe mais combinação com a própria malha planetária, com o campo magnético planetário. Agora há pouco alguém perguntou das linhas axiatonais, e a gente já está conseguindo perceber, tá? Elas seguem, só que, vamos lá, vou tentar explicar aqui como que isso se conecta com a grade, tá? Imaginem, tá? E não é imaginar porque isso é mesmo, que nós temos vários fiozinhos, tá? As linhas axiatonais que chamam, que são vários fiozinhos que eles saem do nosso campo e se conectam com a grade em várias direções. Um monte de fiozinho, imagina assim, ó, saindo aqui da gente, tá? E se conecta lá com a grade. No momento que lá na malha magnética planetária você tem, tá? Imagina que você tem uma linha, que existe um fio que conecta você com essa linha. Tá? No momento que essa linha aqui, ela deixa de existir, esse primeiro bolsão que a gente falou, ele sai, né? Ele se desintegra. Estas linhas suas que se conectavam lá, é como se cortasse, tá? Corta, não existe mais. Acabou essa conexão. E você tem que formar outras linhas com outras referências que estão nessa grade. O que acontece? Muitas pessoas perdem a referência, e até a gente fala muito nessa palavra referência, pode às vezes até ficar um pouco chato, né? Mas nós temos referências, e estas referências, elas estão na grade, juntamente com a malha magnética. O que acontece? Se está tudo se modificando, muita coisa deixa de existir. E é por isso que muitas pessoas dizem, às vezes, né? Aquele mundo que a gente conhecia, aquelas coisas, aquelas formas que a gente conhecia, parece que a gente fica procurando e muitas vezes não encontra mais, porque realmente elas deixaram de existir. E essas perdas de referência, elas têm muito a ver, né, também com o que a gente comentava, essas questões de surto, porque as pessoas elas não se encontram, elas perderam várias referências e está faltando expandir esse campo. Isso vem com autoconhecimento, isso vem através de você adquirir processos de consciência, uma série de combinações, né, que vai fazendo, vai trazendo maturidade, vai trazendo uma série de coisas para você como alma e como ser físico encarnado. E se não tem isso, não há referência. E diante disso, a pessoa ela precisa mergulhar, né, na própria sombra para ela fazer um movimento que, opa, peraí, agora eu enxergo, né? Eu consigo entender. Só que tem muitas vezes que várias pessoas ficam presas tempo demais, né? Na, mas é mergulhada em não conseguir encontrar uma referência adequada para isso, tá? Então, esse colapso inteiro, esse enfraquecimento inteiro, que a gente consegue, sim, através da ciência, porque a ciência está buscando, né, entender por que os satélites têm que ir mais para cima, por que, né, tem um enfraquecimento onde os próprios sistemas, né, de comunicação, de GPS, de internet, tudo mais, parece que tem que acertar novamente o time disso, né? Precisa colocar um pouco diferente, não tá, né? Tinha uma frequência funcionava, agora precisa ajustar isso de novo. E no nosso corpo é a mesma coisa, né? Eu até posso fazer uma analogia que eu gosto bastante, tá? Que eu gosto bastante, que eu fazia uma analogia, um comparativo nosso com um celular, tá? E eu acho bem interessante, vou compartilhar aqui com vocês. Se você pegar, né, ao longo, assim, desde que começaram os celulares e chegar onde a gente está hoje, o que acontece? Né, você comprava um celular, antigamente, vamos lá, sei lá, para 2010, 11, 12, vamos para lá. Você comprava um celular, ele vinha, né, com uma memória RAM, ele vinha com uma capacidade de gigas, ele vinha com uma câmera, ele vinha com algumas coisas lá. Iam passando os anos, os aplicativos, eles todos se atualizavam. Hoje em dia, sei lá, um Instagram, por exemplo, que você instala, ele ocupa talvez 1 GB de espaço lá no seu celular. Antigamente não ocupava tudo isso. Então, mais fotos que você vai batendo, né? Vai tirando mais uma série de coisas que vai usando ali. Daqui a pouco o seu celular ele começa a ficar lento, né? Ele fica lento. E o que você faz? Você vai lá, né? Troca, pega um que tem mais espaço, mais memória, mais RAM,
tudo mais, porque daí ele vai ter um funcionamento melhor, os aplicativos mais atualizados vão rodar melhor, vai ficar mais liso, né? E com a gente é a mesma coisa. É como se toda a energia está atualizando os nossos aplicativos, né, o nosso sistema, e a gente precisa de mais espaço. Só que o nosso ser, nós não temos como ficar botando um cartãozinho de memória, né? Bota um cartãozinho de memória. O que que acontecia lá? Ou você ia lá e apagava um monte de foto para liberar espaço, né? E aí você conseguiria tirar fotos novas, aprimorar as coisas lá. Com a gente é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa liberar espaço do que não tem mais referência, não serve mais. Para abrir esse espaço, atualizar, né, os aplicativos, as coisas todas, para que a gente consiga rodar na nova configuração. Não sei se isso faz um pouco de sentido para vocês, mas essas atualizações, elas vêm como? Com autoconhecimento, principalmente, porque a partir do momento que você passa a se conhecer, você passa a se entender, no sentido de que isso aqui não precisa mais, isso aqui serve, né? Isso aqui também não. Então você se conhece. A partir do momento que você se conhece, você vai fazendo esses movimentos que isso expande o campo, tá? Então você tem, é como se você colocasse até um pouquinho mais, né, de memória ali, um cartãozinho, né? Então fica um pouco mais expandido. O que é um campo expandido? Energia. Energia é o quê? Informação. Então, você pode interagir com mais informação. Isso vai trazendo o que também? Consciência, tá? Então, aí você passa a estar interagindo com a malha magnética já numa sintonia um pouco diferente. Esse processo traz, lógico, desconstrução. Muita gente tem perda de espaço-tempo. A ressonância Schumann é um bom validador disso, porque ela também valida como está se comportando todo esse campo magnético, como que isso tudo está tendo andamento. E aí a gente começa a se analisar, começa a ver, eu tenho, às vezes, lapso de tempo, eu vou tendo um desconforto, né? E até a questão das próprias doenças que a gente falou em algumas lives para trás, né? Nós falamos assim, tem muita coisa que está incrustada no nosso corpo sutil, nas nossas emoções, nas nossas coisas, que vai pedir passagem. A gente fala, eram pequenas doenças, não sei se alguém lembra disso. Então, muitos processos, eles vieram, pequenas infecções, né, dores, articulações, crise lá, você tem o intestino preso, ou o intestino muito liberado, que é uma diarreia, várias coisas dessas vêm fora, que a gente poderia colocar aqui, todo o nosso sistema endócrino, né, a gente vai lá buscar a questão dos hormônios interagindo através das glândulas que fazem conexões com cada chakra, cada centro de energia, gerando muitas vezes confusões entre um e outro ali, né? Entre, vamos dizer, o timo e a tireoide, e às vezes tendo processos internos acontecendo ali, como os processos autoimunes e dentre tantas outras coisas, que tem tudo essa interconexão energética no final. Porque para sustentar a vida aqui, precisa ter essa interação com o próprio campo magnético, com a grade planetária junto aqui também.